Olá a todos, meu nome é João Paulo, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu trouxe aqui um recorte do professor Leonardo Trevisan, onde ele fala sobre o Donald Trump, né, sobre as taxações dele, a política dele e que há indícios, né? E o Jornal Nacional trouxe uma matéria como essa e também outros jornais do exterior repercutiram isso de que na verdade há pessoas, né, há grupo de pessoas ou há milionários ganhando muito com essa variação do dólar, né? Então, toda vez que o Donald Trump fez um anúncio de uma nova tarifa, houve alguma transação bancária, ou seja, alguém comprou o dólar e depois vendeu ele assim que ele fez o anúncio, né, de tarifar algum país e alguém, né, não se sabe quem ou que grupo de pessoas estão tirando vantagem. Lembrando que isso é crime, tá? Isso é crime no Brasil, isso é crime no exterior também. O que significa que essa pessoa ou essas pessoas haviam informações, né, privilegiadas de que o Donald Trump iria fazer alguma super tarifa, entende? Vamos entender isso aqui com esse recorte do professor. Pessoas mais inteligentes e mais bem informadas como eu, mas eu ainda não consegui encontrar uma resposta para as motivações de Donald Trump, porque naquela carta ele fala da anistia e diz que se a anistia for aprovada, tudo estará resolvido, não haverá tarifação nenhuma, mas ao mesmo tempo ele cita lá a questão econômica, né, dizendo que os Estados Unidos têm um déficit com o Brasil, embora não tenham, e ainda de quebra fala sobre a questão das redes sociais, então é difícil entender exatamente quais são as motivações de Donald Trump. É tudo? Não é nada? É uma coisa e as outras são a cortina de fumaça, né? O que estaria motivando? Aí eu vou chamar o senhor para uma exploração, pegar nossa tocha aqui, tentar vasculhar o que tem dentro da cabeça do presidente americano. Qual seria a motivação dele nesse conflito com o Brasil, professor? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito, muito interessante, Megali, pelo seguinte: eu divido contigo a mesma curiosidade. Né? O que é que motiva, o que é que explica? Né? Porque você olha para isso e diz assim: será que, né, o presidente Trump não sabia, né, que 6.500 empresas, olha o número, hein, Megali? Se é importante para nós, os Estados Unidos, a Associação do Comércio Norte-Americano, uma entidade com mais de 100 anos, com 3 milhões, mais de 3 milhões de empresas ligadas, enormes, eles fizeram um aviso. Escuta, vai devagar. Não, tem uma cadeia produtiva, ou seja, nós fazemos parte da nossa mercadoria lá no Brasil. E não são um ou dois. Equipamento elétrico, calçado, eu não sabia disso. Uma coisa enorme. Aí são os americanos que estão dizendo: peraí, mas, presidente, tem ligações econômicas tradicionalíssimas de décadas. Sabe, Megali, eu tinha, olhando para isso, né, eu tinha sempre uma curiosidade política. Ah, então é o grupo Bolsonaro que esteve lá e o grupo Bolsonaro conseguiu entrar no departamento. Sim, isso aconteceu. O grupo Bolsonaro diz que paciência que vai até ações econômicas, porque faz parte da luta política aqui no Brasil. Tá? Sabe, Megali, eu acho que nós estamos sendo um pouquinho inocentes. Megali, ontem, a imprensa norte-americana, com a cautela que o assunto exige, principalmente o New York Times e o Washington Post, mas mais o New York Times, mostraram uma dúvida de vários analistas americanos. Esta é de gelar qualquer um, explicando e olhando os gráficos de subida de bolsa e percebendo que alguns investidores muito seletos usaram informação estratégica privada, uma informação estratégica que não é para todos, é só de quem a tem, isso é crime nos Estados Unidos e no Brasil, para ganhar dinheiro muito pesado. Como é que isso aconteceu? Peraí, professor, do que o senhor está falando? Eu estou falando que o presidente Trump, aliás, ele de viva voz, para se proteger, poucos dias antes, poucos dias não, poucas horas antes da menção ao Brasil, avisou que era compensador comprar certas ações. Isso é um motivo repetido. Isso aconteceu com o Japão, isso aconteceu com a Coreia, isso aconteceu com a União Europeia. O New York Times lista todos esses processos. Congressistas americanos democratas fizeram discursos ontem fazendo a mesma anotação. Professor, o que o senhor está querendo dizer é que o Trump ganhou e alguns investidores ganharam, como diz o New York Times, perto de 3 bilhões de dólares com esse movimento pela oscilação das ações. Eles compraram as ações.
bem baixinho, e venderam depois, ou o contrário, eles venderam no momento certo e compraram depois pela metade do preço. É disso que nós estamos falando. Isso é muito grave. O próprio New York Times avisa que é preciso ter cautela, porque só 2 integrantes podem fazer isso, duas instituições, o Congresso americano ou o Departamento de Justiça, ambos na mão controlados pelo próprio Trump. Sabe, Megali, a tua dúvida e a minha, talvez nós tenhamos que ter um pouco menos de inocência. Nós já somos bem quilômetro rodado, mas nós precisamos ter um pouco menos de inocência. Ô, professor, eu não sei se para a situação de Gaza, a gente vê que tem negócios milionários embutidos nessa posição. Tem negócios milionários embutidos nessa tarifa. Eu não sei se o senhor assistiu ontem o Jornal Nacional, mas eles levaram uma reportagem de uma suspeita de prática de crime de insider trading aqui no Brasil, exatamente o que o senhor falou. Um grupo ou uma pessoa, não se sabe ainda, vendeu uma grande quantidade de dólares. Vendeu ou comprou? Vendeu. Comprou. Movimento de compra e... isso. Não, comprou. Comprou uma grande quantidade. Ela esperou compra e depois vende. Isso. Compra e aí espera a mudança e depois vende para ganhar dinheiro. Peraí, gente, comprou 3 horas antes da divulgação da carta do Trump. Comprou uma grande quantidade de dólares. A carta foi divulgada. O dólar subiu 2 centavos em questão de minutos. Parece pouco, mas o dinheiro movimentado foi algo em torno de 4 bilhões, tá, de dólares, ou seja, 20 bilhões de reais. O suficiente para que esses 2 centavos transformassem muitas pessoas em milionários. Isso aconteceu no Brasil, está sendo investigado. Então é isso, gente. A suspeita, né, que os jornais exteriores trouxeram e que o Jornal Nacional também repercutiu isso aqui no Brasil, é que algumas pessoas, um grupo seleto de pessoas, comprou uma grande quantidade de dinheiro, né? E assim que o Donald Trump... Ou seja, essas pessoas sabiam que o dólar ia valorizar. Né, eles tinham alguma informação privilegiada. E aí depois o dólar valorizou, essas pessoas duplicaram... aliás, duplicaram não, né? Aumentaram a sua riqueza em 50%. Né? Isso é muito grave, tá? Isso é crime, é uma prática de crime, porque essas pessoas, né, esse grupo de pessoas sabiam que o dólar iria aumentar, que o Donald Trump iria taxar o país. Né? E eles fizeram isso em vários países, tá? Fizeram isso aqui no Brasil, fizeram isso no Japão, como o professor disse, fizeram isso em vários países. Ou seja, essas tarifas que o Donald Trump está aplicando aos outros países, né, não... a justificativa que ele dá, né, de que os Estados Unidos precisa balancear os seus negócios e tudo mais, a sua balança comercial... Isso já está ficando bem claro que não é bem isso. Acho que para todo mundo isso já está ficando bem claro de que tem pessoas ganhando dinheiro por trás disso. Vamos ver aqui, continuar o raciocínio do professor. Investigado e combina, né? Vai ao encontro do que o professor acabou de descrever. Quer dizer, professor, a gente está tentando procurar motivações ideológicas, políticas... quando no final das contas esquecemos o básico, que é o follow the money, né? No final das contas, a motivação de Donald Trump sempre foi grana. Sempre foi. Exatamente, Megali. Exatamente. Sabe, follow the money, eu tô preocupado comigo mesmo, sabe? Porque eu ando lembrando de coisas, né? Que estão muito velhas, o tempo dos dinossauros, né? Follow the money era o Dillinger, que era um bandido dos anos 30, quando perguntaram para ele por que é que ele assaltava banco. Ele dizia, porque eu sigo o dinheiro, é onde o dinheiro está, where the money is. Simples assim. Quando nós olhamos para essa situação, né, e nós procuramos questões mais profundas e tudo mais, né, talvez a gente tenha esquecido a parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Talvez ele explique mais posições e decisões políticas. Sabe, Megali e Roberta, eu tenho me preocupado muito, bastante, com algo que me parece muito latino-americano e que atravessou a fronteira do Equador, foi para o norte. O fim daquela fronteira bem fixada nos Estados Unidos entre o que é direito público e o que é direito privado. Em outras palavras, né? O sujeito que se aposta de cargo público para fazer fortuna pessoal, como é que é? Parece que é isso que está acontecendo, né? O que o New York Times publicou, o que o Washington Post publicou, o que os jornais japoneses já tinham notado, porque foram os primeiros, é que esse mesmo negócio que aconteceu com o dólar aqui, esse mesmo negócio que aconteceu com empresas em aposta contra produtos brasileiros, esse mesmo negócio aconteceu lá.
com outros países. Espera aí, de alguma forma você está dizendo que aquela linha que divide quem fica no governo não pode fazer negócio privado desapareceu. Talvez isso explique mais a uma frase que me parece contraditória. Você lembra, Megali, que nos jardins da Casa Branca, anteontem, já são 3 dias, o presidente Trump disse: Bolsonaro não é meu amigo, mas ele é um homem muito bom. Você lembra disso? Claro. Quando nós, para isso, peraí, ele não é meu amigo e eu estou fazendo toda essa encrenca com um país que não... não, a razão é os BRICS, é porque o Lula falou da desdolarização. O Lula falou da desdolarização porque isso estava na pauta. Ninguém o acompanhou, o Modi ficou quietinho, ninguém disse nada. Modi é o primeiro-ministro indiano. Não, desculpa, ninguém disse nada, estavam aqui, os integrantes que estavam aqui da Arábia Saudita e do Emirados Árabes Unidos não disseram nada, dizer nós queremos desdolarizar a venda de petróleo, ninguém falou nada. Quando nós olhamos para isso, essa desculpa fica meio frágil. Se o Bolsonaro era meu amigo, por que eu estou fazendo tudo isso? Esse quadro, essa pergunta é tão importante, Megali. Eu sinceramente acho que a tua dúvida é uma dúvida que vai começar a povoar a cabeça de muita gente. E talvez isso construa o que, não sei, pode ser, talvez, de novo, né, tenha sido um dos erros políticos mais graves da história política brasileira. Eu tenho conversado com pessoas das mais diferentes, mais conservadoras, menos. Eles não estão caindo nessa história, não. Eles acham que, mesmo pessoas conservadoras, que quem tem que mandar no Brasil são os brasileiros. Quem manda na minha casa sou eu. Que é uma interferência meia estranha, meia fora de sentido. Que não é gente, essa estratégia aí dos Bolsonaro, né, do filho do Bolsonaro, de toda essa conspiração que ele fez, que ele foi lá nos Estados Unidos, junto com alguns congressistas norte-americanos, fizeram todo esse auê, né, para que houvessem essas tarifas contra o Brasil, né, que na verdade a gente pode até chamar de sanções, né, de forma completamente injustificada. O mundo inteiro já percebeu isso, que não há justificativa nenhuma, até porque a balança comercial, o Brasil é que tem déficit com os Estados Unidos e não ao contrário. Então, não há justificativa nenhuma para os Estados Unidos ter tarifado a gente em 50%, né? E isso foi um tiro no pé, porque, na verdade, as pesquisas mostram que o presidente Lula está crescendo mais, né? Com essa tarifação do Trump, a resposta que o Lula deu e toda a movimentação do governo brasileiro, isso está favorecendo muito mais o presidente Lula, né, do que a família Bolsonaro. E agora a gente já teve toda aquela operação da Polícia Federal lá na casa dele, toda a ocorrência, né, dessa operação, as medidas cautelares que ele sofreu, porque na verdade há indícios de que ele já estaria se preparando para sair. Ele tinha dinheiro vivo na casa dele, cerca de R$80 mil, né? Então quem tem R$80 mil dentro da sua casa em dinheiro vivo, em espécie, provavelmente já havia sim uma tentativa ali de escapar. Um dos filhos está nos Estados Unidos, o outro foi para a Europa. Então, assim, todos eles estão correndo, né? Estão com medo. O Bolsonaro está com medo da cadeia e isso foi um tiro no pé, né? Tentaram fazer tudo isso para enfraquecer o governo e, na verdade, está fortalecendo mais ainda, né? Vamos ver aqui. Nós não votamos no Trump. Então, de alguma forma, isso pode ter sido um tiro no pé. Talvez a gente tenha que perguntar um pouco melhor, né, por que se dá tiro no pé gente tão experiente. Né? Talvez a gente tenha outros motivos e ele sempre é follow the money. Ele é sempre, talvez, buscar para onde foi o dinheiro. Né? E enquanto isso, professor, quais os efeitos imediatos que a gente já está percebendo para a sociedade americana que votou em Donald Trump, também bastante motivada pela pauta econômica? Primeiro de tudo, nós temos que olhar para uma situação bem concreta. Empresários americanos vão perder negócio e isso significa perder empregos lá. De alguma forma, a inflação vai aumentar. De alguma forma, isso vai pesar no bolso do consumidor americano. As tarifas terão que ser pagas. Você pode olhar para isso e imaginar uma solução estranha, porque o ministro Haddad comentou que o Howard Besant, que é o secretário do Tesouro, o homólogo dele na política americana, não é? O que seria um ministro da Fazenda, lá ele chama secretário de Tesouro. E no encontro que eles tiveram,
o Bessent, foi muito claro. Não, nós vamos ver essa tarifa, 10% é muito prejudicial, o Brasil é muito amigo dos Estados Unidos, nós temos muitas relações, o Bessent sabe disso. O Bessent falou uma coisa para o Haddad enquanto o Trump fazia outra. O Bessent é o secretário de Tesouro. Talvez a gente tenha que investigar um pouco melhor, né, a reação da sociedade americana. Sabe, Roberto, eu tenho pensado muito nessa foto, né, a foto do vice-presidente Alckmin, falando sobre a reação brasileira, com um tom muito moderado, e nós vamos retalhar se for obrigação, se for preciso, nós queremos conversar e tudo mais. O vice-presidente falando isso, só que no pano de fundo dele, atrás dele, estavam todas as representações das associações do agronegócio e da indústria. Será que o presidente Trump consegue uma foto dessa? Porque quando você olha, não para os investidores, não para o pessoal da Big Tech, será que o pessoal que tem pequena empresa nos Estados Unidos, que tem negócio com o Brasil, que tem uma situação como essa, que tem negócio com a Europa, tem negócio com o Japão, está achando isso muito bom? Os Estados Unidos era um país que tinha uma tarifa média de importação em torno de 2%, 2,5%, dependendo do produto. Isso já saltou para 10% e vai saltar para mais de 17% se isso não for regulado. Isso inviabiliza os negócios. Isso é uma taxa que inviabiliza os negócios americanos. É nesse contexto, absolutamente nesse contexto, que a gente deve olhar para a reação da sociedade americana também. Não é só a reação da sociedade americana. Vai demorar? Vai. Vai demorar para os 40% de americanos perceberem que isso vai custar mais caro, a vida vai ficar mais cara? Vai. Mas ele vai chegar. Não é por isso, é exatamente por isso, que praticamente todas os think tanks, as associações de economistas, os grandes bancos, o JP Morgan fez o mesmo alerta, que já trabalham com a hipótese de recessão nos Estados Unidos. Por que disso? Por que veio a palavra recessão? Porque quando você sobe a inflação, o Banco Central é obrigado a subir juro. Quando você sobe juro, a atividade econômica para. Quer dizer desemprego, quer dizer menos renda circulando para você segurar a inflação. Quando você pensa nisso, e o JP Morgan falando isso, talvez a gente tenha que olhar que a sociedade americana talvez tenha que pagar um preço também sensível, tanto quanto a sociedade brasileira. Professor. Bom, então como o professor disse, né, a conta pode até demorar, mas vai chegar. Então essa taxação que o Donald Trump está fazendo no mundo inteiro vai chegar para os Estados Unidos, o povo americano vai pagar, vai ficar mais caro, vai ter inflação lá, pode ter sim uma recessão, como ele disse, pode demorar um pouquinho, porque a economia norte-americana tem muito dinheiro, né? É uma potência, então demora um pouquinho até esses efeitos começarem a ser sentido. Já começou, tá? A gente tem vídeos, a gente tem vídeos de pessoas que moram lá, né, dizendo que algumas coisas no supermercado já começaram a ficar mais caro, mas vai aumentar muito mais. E os Estados Unidos, como a gente sabe, está passando por uma crise, né, uma crise, enfim, uma crise política, uma crise ideológica, você tem muitos problemas internos, né, você tem uma desigualdade tremenda, muito problema também com drogas, muitas pessoas morando nas ruas. O número de pessoas morando nas ruas nos Estados Unidos ele tem aumentado nos últimos anos, né? E o governo não consegue controlar isso. Problemas com a saúde pública, né? Porque lá não tem um SUS na vida. Graças a Deus aqui no Brasil nós temos o SUS. Enfim, você tem uma série de problemas, a desigualdade tremenda nos Estados Unidos. Muitas pessoas trabalhando na informalidade, então os Estados Unidos ele tá com um problema muito grande, tá? E isso é o capitalismo, né, gente? É o capitalismo e infelizmente, né, ou felizmente, os Estados Unidos o seu poderio todo tá caindo, é um império e ele tá vendo isso cair. Os BRICS é uma ameaça para eles e eles têm certeza disso, né? E a gente não pode achar que essa taxação que os Estados Unidos fez para o Brasil ele fez por bobagem. Não, isso tem a ver com o BRICS também, né? Porque o BRICS é algo que confronta, né, o imperialismo norte-americano. Bom, mas esse foi o vídeo, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no meu canal, tá? E é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.